José Maria Emael. Seja bem-vindo, Emael. Quero inicialmente, Roberto, lhe agradecer pela oportunidade, né, de participar do seu programa, né, poder falar um pouco da nossa Constituição, né, e participar ao lado do nosso presidente OAB de Guarulhos, né, doutor Abner. Né, e estou aqui acompanhado também por dirigentes da Democracia Cristã em Guarulhos, o nosso companheiro Wesley Balbino, o Vanderlei, que é o presidente da Democracia Cristã em São Paulo, né? E mais o secretário-geral, o doutor Samuel, que nos acompanha também, o Ricardo, da nossa área de transportes. Mas quero lhe dizer, Roberto, realmente da minha alegria de estar aqui, viu? Poder conversar com você, participar do programa, estar ao lado do nosso presidente da OAB, né? A quem eu rendo a minha homenagem. E estou aqui para conversar e responder. Você pode perguntar o que você quiser. E vamos perguntar também, olha, um grande prazer também ter o nosso parceiro, grande amigo, Dr. Abner Vidal, presidente da OAB Guarulhos. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do deputado constituinte. Ele foi um dos formuladores, né? Advogado que é, Dr. Emael. Nós conhecemos, né? Tem uma musiquinha muito famosa que não sai da cabeça fantástico. de todos, né? Depois eu vou contar como ela começou, né? Opa! Que bacana. E a gente estava conversando aqui e já pude aprender muito com o doutor Emael, que tem OAB aqui em São Paulo, né, doutor? Então, uma honra estar aqui ao lado de uma pessoa tão importante, que foi tão importante para a nossa história. Eu acho, eu não estou rasgando seda não, porque nós estamos numa fase do Brasil de tudo é relativo. Então a gente acaba não valorizando algumas coisas importantes. Doutor Abner sabe o meu pensamento sobre isso. Nós temos que valorizar. E o doutor Emael é uma das figuras mais importantes aqui da política. Pesquise o trabalho excelente que ele fez na Constituinte de 88. É um trabalho que não deve ser esquecido, porque é um trabalho que não pode parar, não, Emael? Com certeza. O senhor presidente, existe o perigo do senhor ganhar também. Olha, imagine o perigo... Existe a bênção de eu ganhar. Mas o senhor não pensa que seria um perigo também? Imaginou a carga de problemas para ser resolvido, mesmo porque eu acho que o senhor iria mudar muita coisa. Estou preparado para isso. É? Já tem uma equipe pronta para isso? Pronta não, mas uma equipe em formação muito forte. Ser advogado já ajuda um pouco, né? Ajuda e muito. Falava isso agora, ainda há pouco ao presidente. Ajuda muito, Abner? Ajuda. Eu penso que ajuda. Eu acho que nós estamos em campos distintos, né? O campo da advocacia é diferente do campo da política. Mas quando o advogado vai para a política, ele leva consigo uma vasta experiência de conhecer a sociedade, de conhecer o cidadão, de conhecer os problemas daquela pessoa que precisa, conhecer os problemas do judiciário. Não tenho dúvida que a capacidade do advogado em resolver problemas, isso na política, né, doutor, é muito fundamental. Então, primeiro que são campos distintos. A advocacia é um campo que não se confunde com a política. Mas o advogado na política, não tenho dúvida, que qualifica e traz um frescor, um oxigênio bastante relevante para o Congresso e até para o Executivo, no caso de um pleito majoritário, como é o caso do doutor Emael. Não tem dúvida nenhuma. Minha formação como advogado foi fundamental para que eu formulasse e aprovasse 145 propostas da Constituinte, e que fazem parte da vida das pessoas. Não é uma coisa bonita, colocar na prateleira, achar bonito, bater palma. Não. As conquistas da democracia cristã, a Constituinte, fazem parte da vida das pessoas. Nós estamos na vida das pessoas. Como ao longo da entrevista eu vou poder demonstrar. Eu queria fazer uma pergunta que... por que o senhor vai querer ser presidente da República? Porque quando a gente fala, não, tudo bem, eu quero ser presidente, mas eu sempre vejo o depois. Eu começava na eleição do Dr. Abner aqui, olha, ser presidente não é tão fácil assim. Ganha-se pouco para se trabalhar muito e nem sempre ser reconhecido pelo que se faz.
Não, a minha razão fundamental para querer ser presidente é para servir o meu país como servi na Constituinte. O Brasil precisa do Estado servidor. Isso é fundamental. Eu me sinto preparado para isso. Então, o que me leva a querer ser candidato a presidente da República é exatamente isso, servir o meu país. Estar a serviço do meu país. Muitas das coisas feitas na Constituinte ou demorou para ser legalizada, promulgada, que fala a palavra, né? Implementada. Muito bem, até a assessoria primeira. Tá bem. E outras nem tanto. Por que isso, Imael? Muitas vezes porque quando surge a necessidade. Vou dar um exemplo disso. Eu sou o autor do inciso 3º, do parágrafo 2º, do artigo 155 da Constituição Federal. É uma memória que eu não tenho, Ezio. Que diz o seguinte, que o ICMS pode ser seletivo conforme a essencialidade do produto. É por isso que foi possível agora fixar o limite de 17% no peso do ICMS sobre os combustíveis. Antes disso, o governo teve que aprovar a Lei Complementar número 18, agora, esse ano, caracterizando os combustíveis como essenciais. Na medida que caracterizou os combustíveis como essenciais, ele pôde então estar ao abrigo do dispositivo constitucional que estabelece que o ICMS pode ser seletivo para os produtos mais essenciais. Foi por isso que foi possível reduzir o peso do ICMS sobre os combustíveis, que beneficia todos os brasileiros. Doutor Regis Rocha nos acompanhando, dando boa noite para nós aqui. Quem mais aqui? O Ivanildo Jabá, deputado, por que não se faz a reforma política para tirar privilégios de político? Ele nos fala lá do Jardim São João, deputado. Ele está coberto de razões. Nós temos que honrar o princípio constitucional previsto no artigo 5 da Constituição, que estabelece a igualdade como elemento fundamental da construção de uma nação. E hoje existe uma total desigualdade no trato entre os partidos políticos. Então, o nosso partido, faz alguns anos que a gente não recebe fundo partidário, em função da cláusula de barreira. Mas quando recebia, era de uma desproporção total em relação aos chamados partidos com maior fundo partidário. Então, o mestre que nos deu a honra de Ivanildo, ele está coberto de razão. Tem que ter uma reforma que estabeleça a igualdade, a igualdade na nação e a igualdade entre os partidos políticos. O doutor Rodrigo Cunha nos acompanha. Hoje tem advogado demais aqui. Doutor Imael, referência histórica, grande presença na TBL. Você viu que chique, hein? Imael aqui, hein? Tem gente que está se mordendo aí de inveja. Vai brigar com você, Ezio. Rodrigo Cunha, meu firme e forte presidente Abner, sempre perfeito em suas colocações. Grande abraço aos convidados e ao amigo Roberto. Obrigado aqui a todos que estão nos acompanhando. O senhor destaca 10 pontos que o senhor produziu dentro da Constituição. Qual dele foi o maior, o seu maior trabalho? O que o senhor fala assim, esse foi realmente uma grande conquista, um grande trabalho meu? A conquista mais relevante da democracia cristã para a sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. Artigo 3º. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro objetivo, o maior de todos, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É este o nosso norte. Construirmos no Brasil uma sociedade que seja livre, que seja justa, que seja solidária. Recentemente, na posse do ministro Edson Fachin no TSE, ele caracterizou esse inciso 1º como uma sociedade constitucional, né? Uma sociedade livre, justa e solidária. E ele acrescentou, né? E deste mandamento fundamental derivam
todos os demais preceitos constitucionais. E é verdade, quer dizer, toda a Constituição ela caminha para que a gente construa essa sociedade livre, justa e solidária. Agora, a democracia cristã ela está presente em todos os títulos da Constituinte, em todos eles, né? Na área dos avanços sociais dos trabalhadores, por exemplo, todos os avanços sociais dos trabalhadores são propostas da democracia cristã por meio intermédio, né? E são coisas concretas, né? Redução da jornada semanal de trabalho. Extremamente importante. Era 48. 48 para 44 horas semanais, né? O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Os mais jovens, acho que sempre foi assim. Não era. Não, era terrível. Quem recebia por semana, 8 dias. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Quem recebia por mês, 30 dias. Os chamados mensalistas, né? Então, o rapaz, a moça do escritório, terminou o contrato de experiência, era mandado embora, como era o mensalista, 30 dias de aviso prévio. O mestre de obra, 20 anos na construtora, recebia por semana, era mandado embora com 8 dias. Não tinha a menor justiça nisso, né? Então, a partir do momento que o Ulisses Guimarães ergueu a Constituição promulgando, né, nenhum trabalhador brasileiro mais foi mandado embora sem justa causa, sem ter no mínimo 30 dias. Mas eu busquei na Europa a ideia da proporcionalidade. Porque não é justo tratar um trabalhador, um funcionário que terminou o contrato de experiência com aquele que já tem 5 anos, 10 anos de casa, já confunde a vida dele com a vida da empresa, né? Então, defendi e aprovei que ele fosse proporcional. Hoje são mais 3 dias por tempo de casa, né? Até um total de mais 60. Né? Chegando a 90. Então, hoje, a proteção contra a despedida imotivada, né? Mediante indenização compensatória, sem prejuízo de outros direitos. O fio condutor do acordo, doutor Abner, foi exatamente essa expressão, sem prejuízo de outros direitos. De tal maneira que a indenização compensatória foi um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. Incentivos para que o trabalhador tenha lazer, né? Colocamos na Constituição que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Quando defendi essa proposta, afirmei da tribuna, né? Para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Eu não sou o autor do 180, da possibilidade de 180 dias para a mulher, tá? Mas isso possibilitou que uma senadora, recentemente, aprovasse um projeto estendendo para 180 dias e, em troca, recebendo incentivos para isso, né? Então, nessa área dos trabalhadores, a estabilidade durante um ano, depois de terminar o mandato do dirigente sindical, é a democracia cristã, né? Então, todos os avanços sociais dos trabalhadores na Constituinte, todos eles são nossos. Doutor Emael, o presidente Abner sempre lembra, né, de que o advogado, o direito é a única profissão que está inserida na Constituinte. Tem o dedinho do senhor aí, não? Como? Na Constituição, sim. Fala-se sobre o direito e sobre o advogado, né? É a única profissão que eu acho que está inserida dentro da... Sim. Tem o dedinho do senhor aí, não? Teve o meu aplauso. Uma formulação. O artigo 133. Agora, uma coisa que nós advogados temos que fazer aí, doutor Abner, é escrever a história de um advogado na Constituinte. É verdade, é verdade. Você sabe, Roberto, que o doutor Emael disse aqui das conquistas, né, da Constituição Federal, e a Constituição Federal, no âmbito internacional, a nossa Constituição, a Constituição Federal Brasileira, ela é vista como uma das constituições mais evoluídas, mais modernas do ponto de vista de texto constitucional. Uhum. É óbvio que nós temos uma distância muito grande entre o que está escrito e a justiça social, a equidade, a igualdade que nós almejamos. Mas
do ponto de vista de texto legal, a nossa Constituição, e aí não são os especialistas brasileiros que dizem, são os especialistas internacionais afirmam que a nossa Constituição Federal é uma das mais evoluídas do ponto de vista textual. E uma norma que nós devemos seguir, doutor Abner e Roberto, é cumprir e fazer cumprir a Constituição. É fundamental. Hoje não está acontecendo bem isso, ou pelo menos o pessoal não a respeita tanto, Emael. Mas isso está mudando. Está mudando e mudando para melhor, né? Porque as pessoas estão descobrindo a Constituinte, descobrindo a Constituição, né? Então, como o doutor Abner, nosso presidente, diz, o conceito da nossa Constituição em plano mundial é de uma Constituição extremamente avançada. E a nossa Constituição ela é relativamente jovem, né? Nós estamos falando de 34 anos de Constituição, mas a nossa democracia ainda ela é muito jovem, ela caminha, né? Se comparado com países da Europa, com os Estados Unidos, tem uma democracia muito mais madura. Então, essas instabilidades, e aí a gente fala até com relação à interpretação constitucional, com relação a posições do STF e até com relação a essas oscilações, esses pensamentos, é muito próprio de uma Constituição ou de uma democracia, de um processo democrático que ainda não chegou no seu potencial, que ainda está amadurecendo. Com certeza. Por isso que é importante que nós conhecemos primeiro a nossa história, né? Como foi feita a Constituição, como foi instituída a Assembleia Constituinte. Nós estamos aqui com uma pessoa que participou ativamente. Sim, né? viveu isso, né? E a gente estava conversando aqui minutos atrás, é muito rico de se saber, né? É um privilégio ter alguém, para mim que sou advogado, para mim que participou da criação da história. Que participou, né? Exato. Eu não tinha, em 1988, eu tinha 5 anos. Né? Então eu era muito jovem para entender o que estava acontecendo. Era um menino. Ainda sou, não sou? Era muito. Deixa eu só contar uma curiosidade, doutor Emael. A minha filha, ela nasceu meia hora depois de assinada a Constituição, sabia? Que legal, que bacana. E aí o que aconteceu? Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro a ter direito aos 5 dias. Que antes disso, pessoal, não existia direito do pai. Tanto que estava meio confuso e tal. Aí eu sei que eu comecei a contar esse dia na segunda-feira. É que ela nasceu numa quarta-feira, minha filha. E estava tudo muito confuso e eu tive que trabalhar até o final de semana. Aí começou a contar a partir de segunda-feira. Graças a vocês, eu fui um dos primeiros. E hoje minha filha tem a mesma idade da Constituição. Deixa eu falar para vocês quem foi Ulisses Guimarães. Eu tinha uns 30 dias de Constituinte, 30 dias, quando no plenário eu discordei de uma decisão de Ulisses Guimarães. Entrei com uma questão de ordem e ele indeferiu. Eu tinha estudado o regimento e apresentei um recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E ele, democraticamente, submeteu e venceu. Estava terminando a sessão, faltavam 5 minutos para terminar. Quando um assessor do doutor Ulisses, doutor Oswaldo, era um homem sério, circunspecto, né, de maneiras contidas, veio falar comigo. E ele me disse: senhor deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. Aí eu pensei, será que eu não fui atrevido? Recém cheguei, desafio o presidente, forço o presidente a submeter a decisão dele ao plenário, mas obediente eu fui seguindo o doutor Oswaldo. Aí chegamos na sala da presidência, é uma sala retangular, onde depois, como líder da democracia cristã, eu estive lá inúmeras vezes, e lá tem uma mesa retangular nessa sala. Quando eu entro na sala, vejo o doutor Ulisses sentado na outra cabeceira. Aí ele se levanta e vem ao meu encontro de braços abertos. Na metade do caminho ele me diz: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele me aperta a mão, ele me diz: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões.
Esse era Ulisses Guimarães. Olha a grandeza desse homem. Né? Era demais. Hã? Ó, eu vou pedir desculpa aqui para o Emael, que o nosso presidente, ele me confidenciou que ele tem uma cerimônia agora, às 19h30. 19h30. Então nós vamos ter que liberá-lo agora. Eu com dor no coração, porque eu queria ficar mais aqui. Eu tô bebendo da fonte aqui. Poxa, que bacana. Obrigado, Roberto, por oportunizar esse humilde advogado estar aqui ao lado de um deputado da Constituinte. Muito feliz em estar aqui. Obrigado pela sua contribuição, doutor Emael. E fica aqui os votos de uma profícua eleição. Volto a repetir, o campo da OAB não é o campo político. Isso não representa qualquer tipo de manifestação política, qualquer tipo de apoio, e apenas uma admiração a um colega advogado que fez um importante trabalho para a advocacia e para toda a sociedade. Então fica aqui o meu registro, a minha homenagem, e a você também, Roberto, pela oportunidade.